Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos começar com as nossas aulas para a prova de recuperação final. Então, eu separei essa aula em duas partes, certo? A primeira, a gente vai ver radioatividade cinética em equilíbrio, na primeira parte, e outra parte, em outra aula, a gente vai ver a parte de química orgânica, que são os compostos orgânicos, que vai incluir também as biomoléculas e os polímeros, ok? Então, vamos começar a nossa revisão falando de radioatividade. O que é radioatividade? É quando um núcleo instável emite espontaneamente partículas e ou ondas eletromagnéticas até se tornar estável. Então, vamos ver quem são essas partículas e ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho três tipos de radiação: radiação alfa, radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa, ela é uma partícula formada de dois prótons e dois nêutrons, ok? Por isso que ela é representada por alfa, 4 de massa e 2 de carga. E a partícula alfa, gente, ela é uma partícula positiva, ok? Por quê? Porque ela é formada por dois prótons, que tem carga positiva, e um nêutron, que tem carga zero. O poder de penetração dessa partícula é baixo, ela não consegue penetrar a pele da gente, tudo bem? Em compensação, o poder ionizante dela é alto. Ah, professora, e o que barra essa partícula? Uma folha de papel já barra esse tipo de radiação. E esse poder ionizante? Quando a partícula alfa sai do núcleo do átomo instável, você vê aqui, ó, ela é formada de 4 de massa e 2 de prótons. Isso aqui é igual ao núcleo de um átomo de hélio. Para ser o átomo de hélio, falta o quê? A eletrosfera, que o átomo é formado de núcleo mais eletrosfera. Então, na hora que a partícula alfa sai do núcleo, o primeiro átomo que ela encontra, ela rouba o elétron da sua eletrosfera, ela cria eletrosfera e se transforma no átomo de quem, gente? Ela se transforma no átomo de hélio, ok? E aquele átomo que ela tirou, o elétron, ele não vai conseguir o elétron de volta porque o hélio é um gás nobre, certo? E ele é estável, você não consegue tirar elétrons dele. E aí? E aí que o ar fica com íons, então ela fica ionizado, ok? E o poder ionizante dela é alto. Todas as vezes que o núcleo de um átomo, toda vez que o núcleo de um átomo emite uma partícula alfa, certo? Que depois se transforma no hélio, ele vai diminuir 4 no número de massa, tá vendo? 241, 37, e 2 no número atômico, 95, 93. Ok, gente? Certo? Por quê? Porque ela tá perdendo 2 prótons e 2 nêutrons. Para saber se está certo, só você somar 234 mais 4, 241. 93 mais 2, 95. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Já dizia Lavoisier. Bom, e a radiação beta? A radiação beta também é uma partícula, ela é um elétron que sai do núcleo em alta velocidade. Então, se é o elétron, a partícula beta, ela é uma partícula negativa. Então, por isso que ela é representada aqui, ó, beta, zero de massa. Por quê? Porque a massa do elétron, ela é desprezível em relação à massa do átomo, certo? A velocidade dela, por ela ser mais leve que a partícula alfa, certo? Ela tem uma velocidade maior, 270 mil quilômetros por segundo. E o poder de penetração dela é médio. Ela já consegue penetrar na pele, só que uma folha de alumínio, dessas que a gente tem em casa, já consegue barrar esse tipo de radiação, certo? E o poder ionizante dela é médio, porque ela não é um elétron. Então, ela sai do núcleo em alta velocidade. O primeiro átomo que ele tá, ele se enfia lá naquela eletrosfera, certo? E fica ionizando o ar que rodeia essa partícula, esse núcleo instável que emitiu, ok? Por isso que todas as vezes que um átomo emite uma partícula beta,
a sua massa não muda, porque a gente diz que o elétron tem massa desprezível, ok? E o número atômico? O número atômico aumenta 1. Por quê? Porque o nêutron, certo? É formado por um próton, um elétron e um neutrino. Então, quando ele emite o elétron, é esse elétron que vem do nêutron, pela desintegração do nêutron, certo? Então, fica o próton do nêutron. Então, aquele nêutron, como ele transformasse em um próton, porque ele se desfaz e fica o próton lá dentro. Então, o número atômico dele aumenta 1. Então, é só você fazer, ó, 137 mais 0, 137. 56 menos 1, 55. Então, tá lá, ok? Então, gente, tanto a radiação alfa quanto a radiação beta, elas são partículas, certo? Já a radiação gama, ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. Então, ela não tem carga e não tem massa, por isso que é 0, 0. Como ela não tem massa, a velocidade dela é igual à velocidade da luz. O poder de penetração dela, gente, já é bem alto, não é isso? Ela já consegue ultrapassar o corpo da gente. Para deter esse tipo de radiação, só o chumbo, não é um chumbo fininho, não. Ele tem uma espessura para deter esse tipo de radiação. Em compensação, o poder ionizante dela é baixo, porque a radiação gama é a energia que sai do núcleo. Então, são sempre duas partículas e uma onda eletromagnética. Então, olha só. Olha esse nuclídeo ou radionuclídeo, certo? Ele é um radionuclídeo de núcleo instável, certo? Que ele tem muita energia. Então, para se estabilizar, ele precisa perder essa energia. Então, ele emite uma radiação gama. Então, você está vendo aqui, ó, que não muda nem o número atômico, nem o número de massa. Agora, olha só, gente, todas as vezes que um núcleo emite uma partícula, ele emite também uma onda eletromagnética. Então, ele emite alfa, ele emite gama ao mesmo tempo. Se ele emite beta, ele emite gama também. Agora, ele pode emitir gama sem emitir uma partícula. Então, a única radiação que consegue sair sozinha é a radiação gama. As outras sempre vêm acompanhadas dessa radiação gama, que tem alto poder de penetração. Outro conceito de radioatividade que a gente tem que saber é o conceito de meia-vida. O que é a meia-vida? É o período, é o tempo necessário para desintegrar metade de uma amostra radioativa. Então, olha só, aqui está representado por T meio, tá vendo? Eu tenho uma massa inicial, aí ela perde metade, passa um tempo de meia-vida, cai pela metade, passa o outro, cai a metade da metade, metade da metade da metade, e assim vai. Que eu posso calcular essa meia-vida, eu posso calcular essa meia-vida desintegrando um por um ou usando fórmula. Quer ver? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterápico apresenta uma meia-vida ou período de semidesintegração de 5 horas, que é esse T meio. Se um técnico utilizar sua massa de 50 gramas no tratamento de um paciente, após quantas horas a massa seria reduzida para 6,25? Então, o que acontece aqui, gente? Eu tenho uma massa inicial de 50 gramas. Aí passou um tempo de meia-vida, ou seja, se passaram 5 horas, não é isso? Então, esses 50 vão cair pela metade. Então, aqui, ó, vai cair para 25 gramas, ok? Ficou ali. Aí, passou mais um período de meia-vida, ou seja, se passaram mais 5 horas. Então, vai desintegrar metade do que restou. Então, metade de 25, 12,5 gramas, ok? Chegou ainda onde eu queria? Não. Então, vai passar mais um período de meia-vida, 5 horas, certo? Chegou a quanto? Chegou agora a 6,25 gramas. Pronto. Então, quanto tempo ele levou? Ele levou 3 períodos de meia-vida. Cada período não são 5 horas, então levou 15 horas, ó. 5 mais 5 mais 5. Então, a resposta são 15 horas, ok? Agora, vou botar aqui, ó, 15 horas. Agora, eu quero fazer por fórmula, ok? Então, eu vou pegar M
é igual a M0 sobre 2 elevado a x. Quem é M? A massa final. Quem é M0? A massa inicial. Então, eu venho aqui, ó, M, massa final, 6,25, ok? Que é igual a massa inicial que você tem, 50 gramas, sobre 2 elevado a x. Quem é o x, gente? Peraí que vai desligar aqui, eu vou abrir de novo. A tela. Só um instantinho. Pronto. 2 elevado a x, não é isso? Então, daqui eu tenho o quê? Só um instantinho aqui. O que é o x? É o número de períodos de meia-vida que se passaram. Então, eu tenho aqui, voltando aqui, vai dar 2 elevado a x é igual a 50 sobre 6,25, certo? Então, 2 elevado a x é igual a 8. 2 elevado a x, quem é 8? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, é 2 a terceira, concorda? Então, x é igual a t, 3. Então, se passaram 3 períodos de meia-vida. Quanto tempo se passaram? T é igual a x vezes p. Então, T é igual a 3 vezes o período de meia-vida, 5. Então, T é igual a 15 horas. Mesma coisa, ok? Então, o mesmo raciocínio, só que agora eu usei uma fórmula para poder resolver. Então, você pode ir desintegrando ou pode utilizar pela fórmula. A fórmula seria mais quando tivesse muitos períodos de meia-vida, para você não ficar muito tempo, ou quando não desse um múltiplo de 2, né? Que nem aqui, ó, 2 elevado a x dá 8, por exemplo, dá 25. Aí você não dá para fazer de 1 por 1, ok? Só quando dá período de meia-vidas inteiros. Bom, outro conceito que a gente tem que saber é o conceito de fissão nuclear. Fissão, o próprio nome diz, você vai fissionar, você vai quebrar esse núcleo. Quando é que isso ocorre? Olha, a fissão nuclear, eu tenho aqui urânio 235, que é um urânio fissionável, que tem alguns isótopos do urânio que eles não são fissionáveis. Então, ele é bombardeado por nêutron, certo? Libera uma quantidade de energia, forma 2 átomos menores, mais nêutrons. E esses nêutrons vão ser usados para bombardear mais urânios, que vão formar mais nêutrons, que vão bombardear mais urânios. Isso é o que a gente chama de reação em cadeia, certo? Aonde é usado o processo de fissão nuclear? Em reator nuclear e bomba atômica. Depois eu tenho o fenômeno de fusão nuclear. O próprio nome diz, ó, eu vou fundir. Então, eu tenho aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio que se fundem. Para isso, gente, eu preciso de uma energia enorme, ok? Se fundem, formando um átomo maior. Então, na fissão, você tem um grande que separa em 2 menor. Na fusão, você tem 2 pequenos que se juntam, formando um núcleo maior. Aqui as reações de fusão nuclear. E é uma reação que libera uma quantidade de energia imensa. Então, eu tenho no Sol e na bomba de hidrogênio. Tanto que para fazer uma fusão, você precisa de muita energia. Então, o estopim da bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear, uma bomba atômica, que ela explode aquela energia canalizada para fundir os átomos de hidrogênio com uma liberação de energia muito maior, ok? Então, tá aí um pouquinho da revisão de radioatividade para a nossa prova de recuperação final, ok? Agora vamos ver, gente, a parte de cinética química. O que a cinética química estuda? Ela estuda a velocidade das reações e os fatores que influem na velocidade dessas reações. Porque, olha só, para que uma reação ocorra, é necessário que hajam o quê? Colisões. Mas toda colisão leva uma reação? Não, ela tem que ser uma colisão efetiva. E para ela ser uma colisão efetiva, eu preciso de 2 fatores. Eu tenho que ter uma energia suficiente e uma orientação adequada. É e, gente, e não ou. Porque não adianta ela bater certinho se ela bate fraco, se ela não tem energia. E não adianta ela bater forte se ela não tem o encaixe, a orientação adequada. Então, para uma colisão ser efetiva, eu tenho que ter uma energia suficiente e uma orientação adequada. Que quanto maior o número de colisões efetivas, maior será o quê? A velocidade da minha reação,
Tudo bem até aí, gente? Então, olha só. Sabendo disso, vamos ver quais são os fatores que influem na velocidade dessa reação, ok? Então, eu tenho, por exemplo, temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu não estou aumentando a energia, então aumento o número de colisões efetivas, ok? Então, olha só, gente. Qualquer colisão leva à reação, ela pode ter inúmeros de colisões efetivas, inúmeras colisões. Se nenhuma for efetiva, a reação não ocorre. Agora, se pode ter uma colisão, ela ser efetiva, ela ocorre. Então, a temperatura ela não aumenta a energia, então ela aumenta o número de colisões efetivas, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Então, o aumento da temperatura, eu vou aumentar a velocidade da reação. E a concentração dos reagentes? Porque, olha, se eu tenho um reagente e outro ali, ó, para eles se juntarem, certo? Vai demorar. Agora, se eu boto muito reagente, a reação vai acontecer mais rápido, porque eu também vou aumentar o número de colisões efetivas. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. E a pressão? Claro, olha, se eu tenho a pressão, isso só funciona para substância em estado gasoso. Se eu pressiono, tá vendo que eu diminuo o espaço entre as moléculas? Se eu diminuo o espaço entre as moléculas, elas vão se colidir mais. Então, vai aumentar o número de colisões efetivas. Então, quanto maior a pressão, maior o número de colisões efetivas, consequentemente, maior a velocidade da reação, ok? Estado físico dos reagentes. Claro, quem tem mais energia, não é o gasoso? Então, o gasoso, a velocidade do estado gasoso é maior que a velocidade do estado líquido e é maior que a velocidade do estado sólido, ok? Do estado líquido, estado gasoso, ok? E também tem a ver com a superfície de contato, gente, porque quanto maior a superfície de contato, maior a reação. Olha, uma coisa é eu pegar um bloquinho maciço de 1 grama de ferro, tá lá. E outra coisa, eu pegar 1 grama de ferro pulverizado, certo? Então, se eu jogar ácido clorídrico aqui, para reagir com ferro, ele primeiro vai começar a reagir aqui, ó, com os átomos de ferro que estão na superfície. Agora, se eu jogar aqui, ó, praticamente todas as partículas vão estar em contato com o ácido clorídrico, então ele vai reagir mais rápido. Então, por isso que na nossa alimentação, a gente tem que mastigar bastante. Para quê? Para que se tenha uma melhor digestão, certo? Que quanto eu mais mastigo, eu tenho o aumento da superfície de contato. Por quê? Porque quanto maior for a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Ok? Até aí? Então, agora, o outro é o catalisador. Então, olha só. Primeiro, catalisador é uma substância. Então, luz não catalisa, ok? Então, o catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação sem ser consumido. Então, ele participa do processo, mas não é consumido. Se você coloca 1 grama do catalisador no início, você tem 1 grama de catalisador no final. Ele diminui a energia de ativação e não altera o ΔH. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui endotérmico. Eu tenho aqui o meu reagente e o produto, certo? Aqui eu tenho, ó, o reagente vai absorvendo, 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 até que a colisão seja efetiva, não é isso? Efetiva. No momento que a colisão é efetiva, aqui é chamado de complexo ativado, ok? Depois que quebra, que a colisão é efetiva, ela desce e forma quem? Os produtos. Então, eu tenho aqui, ó, o ΔH dessa reação, porque o ΔH sempre é uma seta que aponta do reagente para o produto. E cadê a energia de ativação? Aqui, ó, é a energia de ativação, que é do reagente, é a energia que eu aplico ao reagente até chegar no complexo ativado. Tudo bem? Agora, o catalisador. O que o catalisador faz, gente? Ele melhora a reação, melhorando a orientação do choque. Então, se o choque é mais bem orientado, o que vai acontecer? Você precisa de menos energia. Então, você diminui a energia necessária para que a reação ocorra. Porque quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Se ela precisa de muita energia de ativação, é porque ela é lenta. Então, olha só do catalisador de aqui, gente. Ó, vem o reagente, vai dando energia, energia. Como melhorou a orientação?
pronto. Aqui ele já chega no complexo ativado, que é onde a colisão ela é efetiva. Aí depois forma o produto. Quem é o ΔH, gente? O ΔH também é o mesmo, ó. Você está vendo que tanto para a reação sem catalisador como com catalisador, o ΔH é a mesma. E a energia de ativação? Olha ela aqui, ó. O que aconteceu com a energia de ativação? Ela diminuiu. Se diminui a energia de ativação, significa que a reação ela é mais rápida, ok? Então, o catalisador, ele não mexe no número de colisões efetivas. Ele mexe na energia de ativação. Ele diminui a energia de ativação. Como? Melhorando a orientação dos choques. Então, se tem melhor orientação, eu vou precisar de menos energia para essa reação ocorrer. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver a parte de equilíbrio químico. Para que uma reação entre em equilíbrio, primeiro, ela tem que ocorrer num sistema aberto. Segundo, a reação tem que ser reversível. O que é uma reação reversível, gente? A forma B e B forma o A. Tudo bem? E numa reação reversível, as propriedades macroscópicas, elas permanecem constantes. Então, por exemplo, vamos supor que o A seja branco e o B seja vermelho. Então, não existe, tudo é branco, depois passa vermelho, branco e vermelho, rosa, certo? Então, se você olhar para a reação, se você não mexer, ela vai ficar para sempre em equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio, se você não mexer, o equilíbrio, deixa eu ligar um ar-condicionado aqui. O equilíbrio, ele é dinâmico, ele nunca para, tudo bem? Certo? Por quê? Quando uma reação entra em equilíbrio, a velocidade da reação direta, que a gente chama também de V1, é igual à velocidade da reação inversa, tudo bem? Quando a gente diz que as propriedades macroscópicas permanecem constantes, é que as concentrações não mudam, tudo bem? Mas o equilíbrio é dinâmico, certo? Sempre eu tenho a velocidade de ida e velocidade de volta, ok? Isso nunca para. Bom, agora vamos ver quais são os fatores que alteram esse equilíbrio. Concentração. Se eu aumento a concentração, eu aumento o número de colisões efetivas. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui essa reação, ó. A gasoso mais 2B gasoso em equilíbrio com 2C gasoso. Tudo bem? Se eu adiciono A, segundo Le Chatelier, o equilíbrio vai deslocar no sentido para minimizar a perturbação que você causou, concorda? Então, se eu adiciono A, eu tenho que dar um jeito de consumir o A. Então, ele desloca para onde? Para o lado do produto. E se eu coloco C, eu tenho que dar um jeito de consumir. Então, ele vai deslocar para o lado oposto. Então, se eu adiciono uma substância, ele desloca para o lado oposto. Tudo bem? E se eu retiro? Eu tenho que compensar o que eu retirei. Então, se eu retiro A, ele vai ter que produzir mais A. Se eu retiro C, ele vai ter que produzir mais C. Então, se eu retirar, ela desloca para o mesmo lado. Então, se eu coloco A, ela desloca para o lado do produto. Se eu boto B, ela desloca para o lado do produto. Se eu coloco C, que é produto, ela desloca para o lado do reagente. Agora, se eu retiro o produto, desloca para o produto. Se eu retiro o reagente, desloca para o reagente, ok? E a pressão, gente? Se eu aumento a pressão, ela desloca para o lado de menor volume. Como é que eu vou saber? Eu vou ver as substâncias no estado gasoso, ó. Quantos mols de gás eu tenho aqui? 3 mols. Então, digo que eu tenho 3 volumes. E aqui, 2 volumes. Então, quando eu aumento a pressão, ela desloca para o lado de menor volume. Porque ela vai tentar ocupar menos espaço. Ó, eu tenho aqui, eu vou comprimir. Então, ela vai deslocar para o lado de menor volume. E quem é o lado de menor volume? O produto. Então, não tem jeito de eu aumentar a pressão só de uma substância. Eu aumento a pressão do meio todo, do meio reacional. Então, gente, se eu aumentar
a pressão, ela vai produzir mais o lado que tem menor volume. Então, ela vai produzir mais C. Se eu diminuo a pressão, então eu quero que tenha expansão do volume, concorda? Então, ele vai deslocar para o lado que ele ocupa o maior volume. Então, nesse caso aqui, qual ocupa o maior volume? Dos reagentes, certo? Então, ele vai produzir mais reagente. Então, de maior volume. Tá certo? Até aí? Tudo bem? E a temperatura, gente? Aí depende se a reação direta é endo ou exotérmica. Então, olha só, vamos supor aqui que essa reação tem um ΔH maior que zero. Então, significa que a reação direta ela é endo e a reação inversa ela é exo. Se eu aumento a temperatura, gente, ela tenta entrar em equilíbrio com o meio. O meio não está mais quente que ela, como é que ela vai entrar em equilíbrio? Aumentando a temperatura. Como? Absorvendo energia. Então, quando eu aumento a temperatura, ela desloca no sentido da reação endotérmica. Eu tenho aqui meu sistema, minha reação. Vou aumentar a temperatura, vou botar no recipiente uma temperatura maior. Ela vai tentar em equilíbrio térmico com o sistema. Como? Absorvendo energia. Então, ela desloca para a endotérmica. Então, nesse caso aqui, formaria mais a substância C. Deslocaria para o lado dos produtos. Se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer, gente? Se eu colocar agora meu meio reacional no gelo, ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico, não vai? Vai. Como? Perdendo calor. Como é que ela perde? Deslocando no sentido da exotérmica. Então, nesse caso aqui, ela produziria mais reagente, porque ela desloca no sentido da exo. E o catalisador, gente? O catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele aumenta V1, aqui, ó, velocidade da direta, ele também aumenta V2. Então, o catalisador no equilíbrio, ele só é necessário quando você quer atingir o equilíbrio mais rapidamente, porque vai direta, inversa, direta, inversa, direta. Quando você põe o catalisador, pum, imediatamente ela entra em equilíbrio. A velocidade da direta é igual à da inversa, tudo bem? E a constante de equilíbrio, ela só depende da temperatura, ok, gente? Tudo bem? Então, vamos ver esse exercício aqui, ó. Considere a seguinte reação química em equilíbrio num sistema fechado a uma temperatura constante. A respeito dessa reação, são feitas as seguintes afirmações. Então, vamos lá. A reação direta trata de um processo exotérmico. Olha, ele não está adicionando calor ao reagente, então quer dizer que o reagente está absorvendo energia. Então, significa que a reação direta ela é endo e a inversa ela é exotérmica. Então, trata de um processo exotérmico? Falso, errado. Trata de um processo endotérmico. Seria exotérmico se estivesse somando calor ao produto, certo? O denominador da pressão da constante de equilíbrio, em termos da concentração molar Kc, é igual a H2O. Então, vamos lá. Kc vai ser igual concentração de CO elevado a 1 vezes concentração de H2 elevado a 1 sobre concentração de H2O entre o carbono aqui, não, sólido. Por quê? Substâncias sólidas, elas não vão deslocar o equilíbrio. Por quê, gente? Porque o que vai depender ali é a superfície de contato e não a concentração. Tudo bem? Então, ela não entra na constante de equilíbrio. Então, o denominador é a água. Ok. Se for adicionado mais monóxido de carbono ao meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda no sentido dos reagentes. Então, se eu coloco CO, se eu adiciono, quando eu adiciono, ela desloca para o lado oposto. Então, se eu adiciono produto, ela desloca para o reagente. Então, está correto. Não é bom botar direita e esquerda. Desloca no sentido dos produtos, desloca no sentido dos reagentes. O aumento da pressão total desse equilíbrio, desse sistema, não provoca deslocamento de equilíbrio. Então, vamos ver aqui, ó. Veja bem. Quantos volumes você tem aqui, gente? Lembra que só entra gás? Então, esse aqui não participa. Então, aqui eu só tenho um volume, certo? E esse daqui eu tenho 2 volumes. Então, provoca deslocamento de equilíbrio? Provoca. Então, esse item está correto, porque ele diz não provoca deslocamento.
Tanto que a gente pode voltar aqui, porque aqui tá bem confuso, né? Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Mostrar uma coisa para vocês aqui nessa reação aqui, ó. E se eu colocasse essa reação dessa forma aqui, ó. Pronto. A sólido, 2B dando 2C gasoso, ok? Então, eu tenho aqui. Eu quero saber se aumentar a pressão, ela desloca para qual lado? Então, olha só, quantos volumes você tem aqui? 2V. Quantos volumes você tem aqui? 2V. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar o equilíbrio? Não, mas vai aumentar a velocidade? Vai, só que aumenta tanto V1 quanto V2 na mesma quantidade. Então, o equilíbrio não fica deslocado. Porque o que é deslocar o equilíbrio? Fazer com que uma velocidade fique maior que a outra. Então, o que diz o princípio de Le Chatelier? Que as velocidades vão se alterar porque o equilíbrio tende ao quê? Minimizar a perturbação que você causou. Ok, gente? Então, hoje a gente acaba a revisão da primeira parte do conteúdo da PRF, ok? Então, até lá, a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo.